O que você faria se você descobrisse que o seu namorado, seu marido, tivesse se encontrando com uma garota de programa? Tivesse encontros frequentes com uma prostituta? Mas o que você faria se você descobrisse que nesses encontros eles apenas conversavam, discutiam literatura, cinema? Isso mudaria alguma coisa? Pois é, alguns anos atrás, o cineasta Woody Allen escreveu um texto que vai provocar essa reflexão. E o nome do vídeo de hoje é exatamente o nome do texto que o Woody Allen escreveu. A Puta com PhD. Confere aí. Os filmes do Woody Allen, via de regra, trazem muitas discussões, muitas propostas de reflexão sobre os relacionamentos. E nesse texto, A Puta com PhD, vocês podem até procurar lá no Google, é um textinho curto, ele vem trazer essa reflexão do que vem a ser essa traição ou essa incompletude no casamento. Por quê? Via de regra a gente entende aquela coisa bem estereotipada, que o casamento é uma coisa monótona, que muitas vezes então, a cultura machista diz que o homem vai procurar fora um sexo diferenciado, normalmente com prostitutas, porque ele não encontra aquela variedade de fetiches sexuais em casa com sua esposa. Isso que a gente vê aí muitas vezes nessa cultura machista que ainda está presente na nossa sociedade. E aí o Woody Allen traz essa proposta, ok, mas se no lugar do sexo o homem vai procurar fora com uma outra pessoa a possibilidade de discutir coisas mais intelectuais, que aí então ele está chamando a puta com PhD. E eu não vou ficar contando muito a história, depois vocês leem, que é bem interessante, mas é basicamente um cara, um empresário, que ele é bem sucedido, assim, tanto profissionalmente quanto no seu casamento. Então ele fala, né, na verdade, lá vai dar um pouco de spoiler. O texto começa ele procurando um detetive para ajudar ele porque essa prostituta intelectual está ameaçando contar para a esposa dele das conversas que eles têm. Então, assim, é uma coisa até meio engraçada. E ele está desesperado, fala, eu estou feliz no meu casamento, minha mulher é ótima, minha mulher é até inteligente. Ele fala alguma coisa assim, eu não lembro, mas ele dá a entender que não, ela é inteligente. Mas com ela eu não consigo sentar e discutir os filósofos, e discutir Shakespeare, e discutir isso. E quando eu conheci essa garota, pô, a gente senta, a gente discute, faz análises, e é uma coisa assim que é tão bom que ele fala, pô, minha mulher não me dá esse nível intelectual de discussão. E aí ele paga essa garota, que ela está fazendo mestrado, doutorado, já não lembro, para eles discutirem textos filosóficos e afins, literários. E aí a gente fica pensando, que nem eu coloquei ali antes da vinheta, como é que a gente reagiria se a gente descobrisse que a pessoa que está ao nosso lado, e aí vamos até tirar essa parte do pagar, mas assim, está se encontrando com outra pessoa para, sei lá, qualquer coisa porque a gente não cumpre. Entende? Porque é legal essa reflexão, porque achar ruim essa situação dá a entender que a gente conseguiria suprir em tudo a pessoa que está ao nosso lado. A gente vai conseguir suprir ela no sexo, a gente vai conseguir suprir ela no carinho, no afeto, na atenção, no colo, vai suprir ela na conversa, na amizade, no ouvir, no discutir, no aspecto intelectual, vai suprir ela no aspecto de lazer, de sair, tomar uma cervejinha, falar mal dos outros, falar da vida, aquela coisa. E não! A gente não consegue atender 100% de todos os aspectos da vida da pessoa que está ao nosso lado. Isso inclui, por exemplo, sei lá, o famoso sair para jogar um futebol dos homens, ou sair com as mulheres para falar de alguma coisa, aquela coisa bem típica. Porque, veja, o cara ele saía para conversar com uma outra garota. Você fala, mas ela se intitulava prostituta, tinha que pagar, ok. Mas assim, qual que era o medo dele? Da esposa saber que ela não era inteligente o suficiente para conversar sobre aquilo tudo com ele. Tudo bem, eu imagino. Seria muita presunção da nossa parte achar que a gente consegue dar conta de tudo. E é por isso que eu fiz aquela pergunta. Como é que você lidaria com a situação que seu marido, seu noivo, enfim, estava saindo com a prostituta? E se você soubesse que ele saía só para conversar? O quanto que você ia achar ruim? Aí você fala, não, então ele vai sair com... Então aí tira, não é uma garota que ele sai para conversar. Ele sai para conversar com um cara porque ele é muito inteligente, é um colega dele do mestrado, do doutorado. Ah não, homem tudo bem? Mas se é só para conversar, qual o problema?
Ah, não, mas então ele tem que conversar comigo. Ah, então ele saiu para, sei lá, praticar algum esporte, para correr, para andar de bicicleta. Percebe? Ah, mas por que ele não anda de bicicleta comigo? Eu não sei se eu tenho as respostas, na verdade eu sei, eu não tenho. Mas eu gosto desse texto para ilustrar essa coisa que a gente tem do ciúme, da posse, de que a outra pessoa parece que tem que estar 100% feliz só com a gente. Né? Que a gente vai ser o suficiente no sexo, a gente vai ser o suficiente no carinho, a gente vai ser o suficiente na parte intelectual para ficar discutindo ideias, a gente vai ser o suficiente na área do lazer, do entretenimento. Não, gente, a gente pode ser o suficiente em muitas áreas, não em todas. Em alguma isso vai estar descoberto. Então, muitas vezes, essa insuficiência, diz aí a história, né, da sociedade, a questão do sexo, que o homem quer, tá. Mas ok. Mas, como eu disse, ele pode sair para conversar. Por mais que o sexo ele está transando com outra pessoa, eu vou ter ciúme, eu vou achar ruim. Beleza. Ah, colo, eu não quero ele deitado no colo de outra mulher. Ok, não. Mas conversar pode? Se conversar com mulher, não pode conversar com homem? Ah, mas aí seria a questão de homossexualidade. É? Eles não podem ser amigos? Não, então ele vai andar de bicicleta com uma amiga. Pode? Ah, mas se ela for solteira, se ela for casada? Meu, andar de bicicleta. Né? Que tipo de coisa? Ah, é alguém que é muito bom de prosa nas rodinhas de bar. É uma pessoa muito animada, que ri muito, alto astral, não tem conversa intelectual, mas o namorado ou a namorada, enfim, façam as adaptações no discurso aí. Gosta de sair com uma pessoa do sexo oposto só para conversar, uma excelente pessoa para rir, super animado. Qual o problema? Tem problema? Se sim, qual? Pode ter vários, como pode não ter nenhum. Então eu estou trazendo esse vídeo, primeiro porque o texto é muito curioso, lá do Woody Allen, procurem, leiam, é um textinho curtinho, se não me engano, dá 4 páginas. E pensem, né, em que medida, se vocês fossem aquele homem ou aquela mulher que o Woody Allen retrata, o quanto vocês se sentiram incomodados com essa situação e por quê? Porque eu imagino que quem está ouvindo o vídeo a princípio fala, eu não ia gostar, imagina. Mas pare e pensa de novo. Por que você não ia gostar? Quais os motivos reais? Quais os motivos práticos, que não são da tua cabeça, que não são daquela história do amor romântico, de posse, de domínio que a gente já vem falando em outros vídeos? Quais os motivos práticos disso? Por que achar ruim? Por que não? O seu marido ou sua esposa não pode sair com um amigo ou com uma amiga para discutir coisas intelectuais, ou coisas de entretenimento, ou coisas de esportes. Ah, mas isso ele pode fazer comigo. E aí, enfim, vocês entenderam. Então, peço que, parágrafo, travessão, leiam o texto do Woody Allen e depois comentem aqui, ou me mandem mensagem privada, falando o que vocês acharam, no sentido de, Matheus, eu ia liberar, tá tudo certo, não tem por que achar ruim não. Ou, eu ia achar ruim sim por causa disso. Porque, como eu disse, para muitas pessoas isso pode ser um grande empecilho, para outras, não. Mas a minha questão que eu estou tratando é o que o Woody Allen traz, ele chama puta com PhD. Então ele vai falar dessa questão da traição intelectual. O quanto essa traição intelectual é de fato uma traição. E é essa a proposta que eu trouxe para a gente pensar, para a gente refletir, né? E, enfim. Conto com a participação de vocês aí, para uma outra hora, para a gente entender melhor isso. Semana que vem tem mais vídeos. Aguardo vocês. Tchau, tchau.